Eu quero convidar você a ficar em pé de novo, mais uma vez. Nós não podemos nos entregar ao comodismo, ao conformismo, e muitas vezes achar que eu simplesmente preciso ir à igreja e só. E não é isso só que Deus quer de nós. Deus quer mais. Deus quer nos entregar mais da parte dele para nós, mas nós precisamos também entregar mais de nós para Ele. Coloque a sua mão no seu coração nesse momento. Fale com o Senhor agora. Fale para o Senhor o quanto você quer ouvir a sua voz. Peça para o Senhor agora que você quer realmente ouvi-lo e que o seu coração está aberto para que Ele possa falar com você. Diga assim: Pai, eu estou aqui com os meus irmãos, estou aqui neste lugar, nesse templo, onde está reunida a tua igreja. Eu faço parte dessa igreja. O Senhor me colocou aqui, e o que o Senhor tem para mim neste local eu quero. O que o Senhor tem comigo neste local eu também quero. A maneira como o Senhor quer me usar aqui neste local, eu também quero, Senhor. Eu não quero somente o bônus da fé, eu quero o ônus. Eu não quero apenas ser servida ou ser servida, eu quero servir. Eu quero colocar a minha vida nas tuas mãos. Eu quero que o Senhor verdadeiramente venha mover no meu coração, me libertando de mim mesmo ou de mim mesma, porque muitas vezes me sinto aprisionado ou aprisionada nos meus sentimentos, nas minhas emoções. Mas essa noite eu quero entregar tudo ao Senhor. Quero pedir que o Senhor realmente dirija, conduza a minha vida, conduza os meus passos, que o Senhor venha reinar no meu coração. Pai, prepara-me para esse novo tempo que está chegando, que antecede a volta do Senhor Jesus. Eu quero estar ligado com a tua vontade, eu quero estar no centro da tua vontade, eu quero estar vivendo para a tua glória. Me ajude e ajude os meus irmãos, para que juntos possamos caminhar na tua presença, para que juntos possamos chegar ao final da nossa caminhada com vitória em Jesus. Me ajude a ser mais dedicado ao Senhor, mais dedicado ao Senhor. Me ajude, Senhor, a ser uma pessoa menos preocupada com as coisas do mundo e mais preocupada com as coisas do teu reino. Me ajuda, Senhor, me ajude a ter um coração quebrantado e contrito na tua presença. Me ajude, porque eu quero viver para a tua glória, eu quero servir ao Senhor, eu quero fazer a diferença nesse tempo aonde o Senhor me colocou, na vida das pessoas que o Senhor, ó Deus, colocou à minha volta. Quero fazer a diferença na vida dessas pessoas. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco diante do Senhor agora. Abre o meu coração e fala ao meu coração, pois eu me abro para o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Todos podem se assentar. Nós vamos continuar, irmãos, pensando com a igreja acerca de uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, que está lá em Êxodo. E aí eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo 32. Êxodo capítulo 32.
Vamos ler o capítulo 32, versículo 1 em diante. Domingo passado eu falei sobre a primeira parte da mensagem, e hoje, se Deus me permitir, eu vou entregar a segunda parte. Êxodo capítulo 32, versículo 1 em diante. Quem achou, dá glória a Deus aí. Amém. Diz assim a palavra de Deus: mas vendo o povo que Moisés demorava em descer do monte, acercou-se o povo de Arão e disse-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Então Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-nos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro em um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, e apregoou Arão e disse: amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer, a beber, e depois levantou-se para folgar. Então disse o Senhor a Moisés: vai e desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e ofereceram-lhe sacrifícios, e disseram: este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra. Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhe disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas dos céus, e darei à vossa descendência toda essa terra, de que tenho falado, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo, e virou-se Moisés e desceu do monte com as duas tábuas do testemunho na mão, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas, e aquelas tábuas eram obras de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Amém, queridos? Quantos lembram da palavra aqui do domingo passado? Quantos estavam aqui? Muito bem. Queridos, esse texto aqui é um texto bastante interessante. Nós falamos do contexto desse texto no domingo passado, quando Moisés sobe ao monte para receber as tábuas das mãos de Deus, escritas por Deus, para trazer ao povo a revelação da lei de Deus, da justiça de Deus, do caráter santo, íntegro e justo de Deus. E enquanto Moisés subiu e ficou 40 dias na presença de Deus, o povo ficou no pé do monte, o povo ficou lá embaixo. E aí nós fizemos um contraste, irmãos, com base nesse texto, trazendo a seguinte reflexão: duas escolhas, dois destinos. Duas escolhas, dois destinos. Tirando toda aquela situação de que Moisés, ele foi chamado para subir lá e o povo não, eu quero trazer o contexto desse texto da seguinte situação: que muitas vezes na nossa vida cristã nós temos a escolha de subir ao encontro de Deus, e o ato de subir, o processo de subir,
se refere à atitude daquele que quer ter intimidade com Deus, daquele que quer estar mais perto de Deus, daquele que quer receber de Deus tudo aquilo que está no coração de Deus, para que ele possa compartilhar com outras pessoas, mas acima de tudo para que ele possa ter uma vida transformada pela transformação que a presença de Deus opera na vida daquele que está na presença dele. Então, na vida cristã, na nossa vida como cristão, nós temos a opção, a escolha de querer ter intimidade com Deus, de buscar a Deus. E por que Moisés, assim como também aqueles que representam aquele grupo de pessoas que querem ter intimidade com Deus e sobem em busca de Deus, estão buscando incessantemente estar com o Senhor, por que essas pessoas fazem isso? Por um motivo muito simples: Deus é prioridade na vida delas. Deus é prioridade. Nós caminhamos sempre ao encontro daquilo que está em primeiro lugar, né? Então hoje foi falado de manhã sobre essa questão de termos Deus em primeiro lugar na nossa vida. É muito fácil nós falarmos que Deus está em primeiro lugar. Falar para Deus que Ele é o primeiro da nossa vida é fácil. O difícil é demonstrar isso todos os dias, todos os dias, todos os dias. Que nem aquela música do Thales: "No pecado vem, as propostas vêm, né? Tudo que é maligno vem, mas eu escolho Deus." Escolher estar com Deus, irmãos, traz benefícios sobre a nossa vida. E nós falamos dos benefícios da primeira escolha no domingo passado. Que o benefício da primeira escolha, que é a escolha de estar com Deus, de fazer de Deus a sua prioridade, ou a prioridade da sua vida, a escolha de desenvolver um relacionamento íntimo de amor com o Senhor, ele traz alguns benefícios. E nós citamos: primeiro, é que nós não somos, irmãos, seduzidos pelo brilho da prosperidade do mundo, mas também nós não nos amedrontamos diante das dificuldades do mundo. Então, a pessoa que tem intimidade com Deus, a primeira coisa é que ela não é seduzida pelo brilho da prosperidade material que está no mundo. Porque, irmãos, se nós falarmos que o brilho da prosperidade, das riquezas, das coisas materiais que nos cercam, isso não influencia a nossa vida, isso não nos seduz, a gente estaria mentindo, irmãos. Seríamos hipócritas. Todos nós aqui gostamos de vida confortável, gostamos de comprar boas roupas, sim ou não, irmãos? Gostamos de ter conforto, gostamos de ter um bom carro, e nada disso é pecado. Só que o brilho dessas coisas, irmãos, quando isso acontece de uma forma demasiada no nosso coração, muitas vezes o brilho dessas coisas pode apagar o brilho da glória de Deus, e Deus acaba ficando em segundo lugar, em terceiro lugar. E eu quero dizer uma coisa para você que foi dita hoje de manhã também: se Deus não for o primeiro, Ele não faz parte da sua vida, porque Deus não aceita segundo, terceiro. Ah, mas pastor, Deus não é o primeiro, mas Ele é quase o primeiro. Irmãos, Deus não aceita o quase. Ou Ele é o primeiro, primeiríssimo, ou Ele está no pódio, ou Ele não está. Deus não aceita, né? E aí, irmãos, eu fico pensando hoje, nesse contexto de igreja que nós estamos vivendo, aonde as pessoas vivem um ritmo frenético de vida. As pessoas hoje, elas correm demais, pensam de menos, refletem de menos, fazem muitas coisas, mas muitas vezes de forma automática, né? Às vezes a pessoa está na igreja de forma automática, às vezes a pessoa canta de forma automática, às vezes a pessoa ora de forma automática. Sabe aquela pessoa que você sabe o início, o meio, o fim da oração dela? Porque ela já faz sempre daquele jeito, né? Quando nós começamos a viver num contexto de mundo assim, a gente, sem perceber, a gente vai perdendo profundidade. A gente faz as coisas, mas não para nem para pensar qual é a profundidade de amor que está por trás daquilo que nós estamos fazendo, qual é a profundidade de seriedade que está por trás daquilo que nós estamos fazendo, qual é a profundidade de fé que está por trás daquilo que nós estamos fazendo. Às vezes a gente não para analisar essas coisas, mas eu quero dizer para você: Deus vê, Deus sabe. Irmãos, Deus não quer na nossa vida, irmãos, a superficialidade. Deus quer que tenhamos uma vida de profundidade no nosso relacionamento de intimidade com Ele.
Esse relacionamento, ele foi idealizado por Deus para ser profundo. Para ser profundo. Irmãos, e quando a gente vai lá para o Evangelho de Lucas, capítulo 14, 16, lá naquela parábola, quando Jesus diz assim: olha, um homem preparou uma grande festa e mandou os seus servos chamarem os convidados. Aí ele foi para o primeiro convidado e disse: olha, o meu Senhor preparou um grande banquete, uma grande festa, e você foi convidado para essa festa. Aí o primeiro convidado diz assim: não posso ir, comprei bois, tenho que ver meus bois. Aí ele vai para o segundo convidado, e o segundo convidado diz assim: olha, eu também não posso ir porque eu comprei um campo e tenho que ver esse campo. Aí vai para o terceiro convidado diz: olha, também não posso ir porque eu casei-me. Aí o servo volta para o Senhor e dá notícia, e o Senhor diz assim: vá pelas ruas, pelos becos, pelas cidades, e convide os mancos, os cegos, os aleijados, os doentes para minha ceia. E o servo foi e chamou os cegos, os mancos, os aleijados, os doentes, e eles entraram na ceia. E o servo falou: meu senhor, ainda tem espaço, cabe mais gente. Aí o Senhor disse: então vá pelos vales e pelos valados e manda entrar todo mundo que você achar, porque eu quero a minha ceia cheia. Só que aí o Senhor termina assim, o último versículo, ele termina assim: porém, aqueles primeiros convidados que não aceitaram estar na minha ceia, eu digo, esses jamais entrarão na minha ceia. Irmãos, essa parábola, a mensagem dela é a seguinte: é a rejeição do reino de Deus pelos herdeiros do reino, né? Os herdeiros do reino rejeitaram o reino. Naquela época Jesus estava falando primeiramente para os judeus, que foram os primeiros herdeiros do reino. Só que hoje os herdeiros do reino, quem são, irmãos? Quem são os herdeiros do reino de Deus? Em Cristo Jesus? Somos nós. E sabe qual é a mensagem desse texto para nós? Que nós, como herdeiros do reino, a exemplo do que aconteceu no passado, nós podemos rejeitar o reino de Deus, não pelo pecado, não pelas coisas pecaminosas do mundo, mas pelo brilho excessivo dos valores materiais, das coisas boas desse mundo, que muitas vezes estão tomando no nosso coração o lugar que é de Deus. Porque esse texto fala de bois. Comprar boi é pecado? Não é pecado. Comprar um campo é pecado? Casar é pecado? Muito menos, porque é um mandamento, uma ordenança de Deus. Só que comprar boi está relacionado com a atividade financeira, com a profissão da pessoa. Naquela época, qual era a atividade predominante na vida das pessoas naquela época? Pecuária, que envolvia cria de gado e outros animais, ovinocultura, né? Lavoura. Ou seja, o camarada que foi comprar gado, ele estava preocupado demais com o seu trabalho. Senhor, eu não tenho tempo para a sua ceia porque eu estou trabalhando. O outro que comprou um campo, irmãos, o campo representa o acúmulo de riquezas, adquirir bens desse mundo para ampliar as minhas riquezas na terra. Senhor, eu não tenho tempo porque eu estou ampliando as minhas riquezas na terra, eu não tenho tempo agora. E o casamento representa os nossos relacionamentos pessoais, a atenção que nós damos mais a relacionamentos com pessoas do que ao nosso relacionamento com o Criador, o sustentador das nossas vidas. Irmãos, eu estou apenas fazendo aqui uma introdução para a gente entrar na segunda escolha, porque, irmãos, um dos grandes perigos que rondam a nossa vida nesse tempo é exatamente isso: o amor às coisas desse mundo, o amor excessivo ao que é material. E isso está tirando muito crente da presença de Deus. Muito crente não está mais dando importância às coisas do reino, ao propósito de estar na igreja, a uma vida de oração, ao crescimento espiritual, porque estão envolvidos demais com as coisas lá de fora. Não é pecado, mas se tornaram um problema na vida de muitos crentes. Por quê? Porque assumiram um lugar que não deveria ser assumido, porque esse lugar é de Deus. Irmãos, o banquete que foi preparado pelo Senhor representa, parafraseando muitas vezes, na nossa realidade aqui hoje de culto, representa aquele momento em que o Senhor quer nos servir. No culto, nós cantamos louvores aqui, sim ou não? Cantamos, irmãos?
Quando a gente canta, a gente está dedicando para Deus algo? Sim ou não? Quando a gente canta, quando a gente entrega o dízimo, tudo isso é um momento que nós dedicamos a Deus alguma coisa. Mas tem um momento no culto em que o Senhor nos serve. Que momento é esse, irmãos? Que momento é esse? É quando o Senhor nos entrega a sua palavra. E aí, quando eu não quero receber a palavra de Deus, é como se eu dissesse assim: não é importante para mim, eu estou preocupado com outras coisas. Mas eu quero dizer para você, querido, essa palavra que vai te manter em pé até o último dia. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por isso eu quero dizer para você nessa noite, essa palavra ela tem o poder de te julgar. Jesus diz: eu não julgo ninguém, eu vim salvar, mas a palavra te julgará no último dia. Irmãos, a nossa postura diante da palavra de Deus vai definir muita coisa na nossa vida, no nosso destino. Então nós falamos, irmãos, que quem tem intimidade com Deus não deixa a riqueza desse mundo brilhar mais forte. Moisés era um homem rico, ele nasceu no palácio. Ele era filho da filha de Faraó. Imagina, irmãos, ele nasceu dentro do palácio, onde ele tinha acesso a todas as riquezas do mundo antigo. Só que diz a palavra de Deus que ele rejeitou todas as riquezas do Egito para ficar com as riquezas do vitupério de Cristo e sofrer com o povo de Deus. Porque as riquezas do Egito não brilhavam mais no coração de Moisés do que o brilho da glória de Deus. E o que tem brilhado mais na sua vida nesse tempo? Então nós falamos sobre essa situação e outras situações. Mas hoje eu quero pensar com você sobre o povo que ficou lá, o povo que ficou ao pé do monte. Diz a palavra de Deus, irmãos, que enquanto Moisés foi, viu a glória de Deus, recebeu a glória de Deus, foi tocado pela glória de Deus, o povo ficou lá. E diz a palavra de Deus que o povo, o versículo 1 do capítulo 32 diz assim: porque Moisés demorava, eles então se desviaram da fé. Moisés demorou e eles começaram então a se desviar da fé. Aí elegeram Arão como um novo líder e pediram para Arão fazer deuses para eles, porque Moisés estava demorando. E aí tem uma mensagem para nós, irmãos. Moisés, ele representava o libertador de Deus para o seu povo. Moisés foi levantado como libertador que Deus havia levantado para tirar o povo do cativeiro do pecado. Moisés era o mediador entre Deus e o seu povo. Moisés era aquele a quem Deus elegeu e ungiu para que através da sua vida as bênçãos dele chegassem sobre o teu povo. As bênçãos dele chegassem sobre a vida do seu povo. Toda a libertação, todo o direcionamento, toda a orientação, toda a salvação de Deus teria que vir através de Moisés, porque ele era o libertador. Só que o libertador, ele foi para junto de Deus e ele estava demorando a voltar. E quando eu começo a pensar nessa situação do libertador, que é o mediador, que é aquele que foi escolhido por Deus para ser o canal das suas bênçãos na vida do seu povo, e que foi para junto de Deus, e estava demorando para voltar, e nesse momento o povo acabou ficando impaciente, o povo começou a se desviar da fé, o povo começou a se desencaminhar por outros caminhos. Eu fico pensando, irmãos, que existe uma mensagem profética de Deus para a minha vida e para a sua nessa noite. Porque, irmãos, Moisés representava o libertador verdadeiro, o libertador eterno, o libertador espiritual. Assim como, irmãos, Moisés, ele trazia sobre a sua vida a função de ser libertador na vida do povo judeu no Velho Testamento. Como cristãos, o libertador da nossa vida é Jesus. E ele veio, mostrou o que ele é capaz de fazer, mostrou que ele tem a autoridade de Deus para fazer, trouxe até nós a salvação e nos libertou do cativeiro do pecado. Porém ele foi para junto do Pai.
e disse: mas eu vou voltar. Como é que está a sua paciência em relação ao propósito de esperar o libertador voltar? Como é que está a sua paciência? Como é que está a sua fé em relação a essa situação de esperar o libertador que foi, mas prometeu que iria voltar? Porque, irmãos, o povo começou a pensar que o libertador não vinha mais, que o libertador estava demorando, e porque ele estava demorando, então eles começaram a se desviar da vontade de Deus, a dar vazão aos desejos do seu coração e a fazer coisas que não convinha fazer. Eles colocaram no lugar do libertador um ídolo. Irmãos, eles disseram assim: ó, deixa esse libertador para lá, vamos fazer um outro Deus para nós. E eles fizeram um bezerro de ouro e colocaram no lugar do libertador. Irmãos, trazendo isso para a nossa realidade hoje, eu fico pensando, irmãos, hoje, quantas pessoas dentro da igreja estão permitindo, irmãos, que o mundo traga no seu coração uma preocupação demasiada, ou uma proposta diferente, de modo que o libertador está saindo da sua posição, do lugar que ele é de direito na sua vida, e devagarinho você está colocando um ídolo no lugar que pertence a Jesus. Nós estamos vivendo a época do bezerro de ouro, irmãos. De certa forma, na nossa sociedade, o bezerro de ouro ele representa um monumento ao orgulho, um monumento, irmãos, à altivez do coração do homem, um monumento, irmãos, ao humanismo, aonde o homem ele diz para si mesmo que ele é o Deus da sua vida e que ele tem o direito de fazer o que ele bem deseja. Nós estamos vivendo o tempo dos bezerros de ouro. O libertador está sendo tirado do seu lugar para que um ídolo seja colocado no lugar dele. Irmãos, essa semana que passou, eu fiquei muito triste quando eu fiquei sabendo que lá em São Paulo a Secretaria de Educação determinou que nos livros de história seja tirado toda referência a AC e a DC, ou seja, antes e depois de Cristo, como a justificativa, irmãos, com pretexto sobre a ideologia de que nós vivemos num país onde nem todo mundo é cristão. Então, com base nisso, não é correto nós vivermos um calendário aonde Jesus seja aquele que define o antes e o depois. Irmãos, é muito triste quando a gente vê que o libertador ele está sendo tirado da sua posição, o libertador ele está sendo removido da sua posição, e nós como igreja muitas vezes olhamos essas coisas acontecerem e simplesmente aceitamos, como se fosse algo muito comum, algo muito normal. E eu digo para você, não é normal, irmãos, não é normal o que está acontecendo. Estão tentando tirar Jesus da posição que ele é de direito, não só na história, mas na nossa vida. Porque, irmãos, Jesus ele veio para mudar a história da humanidade, mudar a história das nossas vidas. Tudo se resume no antes e no depois de Jesus, não só no aspecto temporal, mas no aspecto espiritual das nossas vidas. Se nós pararmos para pensar, irmãos, pensa numa família antes de Jesus e pensa numa família depois de Jesus. Pensa na vida de um homem envolvido com drogas, com marginalidade, com roubo, antes de Jesus, e pensa nessa mesma vida depois de Jesus. Depois que Jesus entrou, depois que Jesus tomou aquela vida para ele, a mudança, a transformação. Hoje nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão tirando Jesus do centro da sua vida. Você que está aqui hoje, você precisa ter a consciência de que Jesus veio para ser o centro da sua vida. Ele veio para ser a primeira pessoa da sua vida. Ele veio para ocupar o lugar mais importante
importante da sua vida. Por isso ele diz: aquele que não deixar pai, mãe, irmãos, filho, por amor de mim, não é digno de mim. Nós precisamos avaliar, irmãos, como está a nossa paciência em relação ao cumprimento da palavra de Deus, em relação ao cumprimento das promessas de Deus. Porque se você, irmãos, vai ler a Bíblia, você vai ler ali Mateus 24, 48 a 51, ali está falando assim, sobre o servo que não sabe esperar o seu Senhor. Diz assim: mas aquele mau servo, quando ele disser em seu coração, meu Senhor demora a voltar, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo, num dia em que não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e o destinará à parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Isso, irmãos, vai acontecer. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Aqueles homens, eles achavam que Moisés não voltaria, mas ele voltou. E quando ele chegou lá embaixo, irmãos, ele chegou com o juízo de Deus. Ele trouxe juízo sobre o povo. E se você ler ali, irmãos, o contexto de Êxodo 32, você vai ver que Moisés, quando chegou ali, ele viu toda aquela idolatria. Ele disse o seguinte, ele chamou os levitas, os filhos de Levi, e disse: tirem as espadas, e todos aqueles que se prostraram diante da idolatria, matem ao fio da espada. Então aqueles que se entregaram ao bezerro de ouro, aqueles que adoraram o bezerro de ouro, aqueles que não esperaram um libertador, todos foram julgados, e a condenação foi a morte. Nós que estamos esperando o libertador voltar, nós temos, irmãos, que entender que se nós não colocarmos Jesus em primeiro lugar na nossa vida, e permitirmos que coisas, situações brilhem mais na nossa vida do que Ele, nós de certa forma estamos, irmãos, trazendo sobre a nossa vida uma expectativa de juízo, um juízo de morte, um juízo, irmãos, de condenação. Porque quando o Senhor voltar, aqueles que se entregaram, aqueles que colocaram a sua esperança nas coisas deste mundo, aqueles que deixaram o Senhor de lado, o juízo chegará sobre a vida dessas pessoas. E eu quero perguntar a você que está aqui nessa noite: você quer ser salvo ou você quer ser condenado quando Jesus voltar? Você quer ter a alegria de estar ao lado dele e dizer: Senhor, eu passei por lutas, passei por situações, fui tentado, mas eu não abri mão do Senhor da minha vida, a minha esperança continuou sempre firme no Senhor. Eu vi irmãos meus se desviarem, eu vi irmãos meus caírem no pecado, porém eu permaneci firme, crendo no Senhor e esperando no Senhor. A nossa caminhada com Deus, irmãos, ela precisa ser refletida da seguinte maneira: se eu não buscar a Deus e me conformar em ficar no pé do monte, eu posso me deixar seduzir pelos ídolos desse mundo, e eles podem me tirar da presença de Deus e colocar-me debaixo de uma expectativa de condenação. E eu tenho que ter consciência de que eu não fui chamado para isso. Eu fui chamado para viver na glória eternamente com o Senhor. Eu fui chamado para subir e não para ficar nessa terra. Eu fui chamado para viver numa nova Jerusalém celestial, um novo reino preparado por Deus para a minha vida. Então nessa noite, cuidado com a sua impaciência, cuidado porque você fica medindo e dizendo: está demorando, o Senhor não vem, eu só vejo maldade, só problemas, só dificuldades nessa terra. Aí você começa a afrouxar, você começa a se entregar aos problemas, às dificuldades, você começa a deixar de estar na igreja. Irmãos, eu estou ficando sem voz. Você começa a negligenciar o seu culto, você começa a negligenciar o valor,
da sua vida de oração. Você começa a negligenciar, irmãos, o valor da palavra, porque você está preocupado demais com as coisas lá de fora. E eu digo para você, cuidado, porque o Senhor, o libertador, Ele foi, mas Ele vai voltar. O libertador que subiu, Ele vai descer. Assim como aconteceu com Moisés, ele subiu, mas ele desceu. Jesus subiu, mas Ele também vai voltar. É promessa. Nós temos que crer na promessa de Deus. Queridos, quem fica ao pé do monte conformado com uma vida espiritual, onde não há preocupação de buscar a Deus, não há preocupação em ter intimidade com Deus, pode desenvolver uma imagem distorcida de Deus no seu coração. E foi isso que aconteceu com aquele povo. Eles começaram a desenvolver uma imagem distorcida de Deus, a imagem de um Deus que aceitava ser representado por um ídolo. Fizeram a imagem do que, irmãos, para representar Deus? De um bezerro. E eu quero dizer para você, querido, nenhum ídolo pode representar o nosso Deus, e Deus não aceita ser representado por ídolos. Ainda que Deus tenha a força de todos os bois do mundo, e é claro que Ele é muito acima de tudo isso, Ele jamais aceitaria ser representado por um boi, por um bezerro. Ainda que Deus tenha a sabedoria de todos os homens da terra, conheça toda a ciência que todos os homens da terra sabem, Ele jamais aceitaria ser representado por um ídolo que representa a imagem de um ser humano. Deus não aceita ser representado por um ídolo, e o povo estava ali adorando a Deus baseado na imagem de um ídolo. Quando você vai lá para Êxodo capítulo 20, abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, versículo 4. Êxodo 20, capítulo 20, versículo 4. Diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, e nem a elas servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Aqui o Senhor está dizendo: não façam para ti imagem de escultura do que há nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, e não te encurve a nenhuma delas para prestar culto. Ou seja, Deus não aceita esse tipo de adoração, Deus não aceita esse tipo, irmãos, de culto, aonde Ele é representado através de uma imagem. Isaías 45, 20. Abra sua Bíblia aí, Isaías 45, 20. Isaías 45, 20. Diz assim: congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, os que escapastes das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. O Senhor está dizendo: nada sabem aqueles que conduzem deuses em suas procissões, carregando no ombro as suas imagens, porque eles clamam a um Deus que não pode salvar. O que o Senhor está dizendo: esse tipo de culto não me representa, esse tipo de adoração não me representa, porque eu sou Deus que estou no céu e não sou adorado na terra através de imagem alguma. Na relação do Senhor com o adorador, irmãos, não é ele que é carregado, é ele que carrega o adorador nos seus braços. Não é o Senhor que é carregado nas costas,
como um ídolo que tem que ser carregado, aonde a pessoa precisa levar. Na relação de Deus com o adorador, quem carrega é o Senhor. Quem carrega você todos os dias é o Senhor. O Senhor não te carrega nos ombros, Ele te carrega nas mãos. Ele carrega a sua vida todos os dias. Mas o povo começou a ter uma visão distorcida de Deus, que Deus permitia que fizesse-se um ídolo para que ele fosse representado. Uma imagem distorcida de Deus, de um Deus passivo e conformado com o pecado. Era assim que eles imaginavam o Deus que eles queriam adorar. O Deus do bezerro de ouro era um Deus que não se importava com o pecado. Se o povo estava na imoralidade, na prostituição, se o povo estava se perdendo, aquele Deus não estava nem aí. Só que o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, Ele não aceita a imoralidade na sua vida, Ele não aceita o pecado na sua vida, Ele não aceita a prostituição na sua vida. Porque, irmãos, porque Ele te chamou para viver com Ele, e Ele é santo. Ele te ama, Ele ama a tua vida de uma maneira indescritível. E na mesma intensidade que Ele te ama, Ele odeia, Ele abomina o pecado. Então Deus, Ele não é compassivo, complacente com o pecado. Por mais que Ele te ame, Ele não pode conviver com você e conviver com o pecado em você. Por isso lá em Isaías 59 diz assim: porque a mão do Senhor não está encolhida para que Ele não possa salvar, e nem os ouvidos do Senhor estão agravados para que Ele não possa ouvir. Porém os vossos pecados, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então o nosso Deus, Ele não é um Deus conformado com o pecado. Ele não aceita o pecado. Ele ama você, mas Ele não quer o pecado em você. Ele ama a tua vida, mas Ele não aceita você viver no pecado. Por isso, irmãos, nós temos que pensar seriamente sobre a questão do pecado na nossa vida. Porque se nós aceitamos andar com Deus, nós temos que deixar o pecado para trás. Porque quando você aceitou o Senhor, você aceitou de livre e espontânea vontade. Você optou por Jesus. Quem levantou a mão aqui e aceitou Jesus? Alguém te forçou a fazer isso? Você aceitou Jesus porque você quis. Então quando você fez isso, você estava dizendo: Senhor, eu reconheço que Jesus é a pessoa que é digna da minha vida. Então eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus e deixo para trás o pecado. Só que se você agora, em Jesus, decidir andar no pecado, eu vou dizer uma coisa para você: o Deus que te ama, o Deus que te salvou, se você decidir andar com Ele e decidir ao mesmo tempo andar em pecado, esse Deus que te ama, Ele pode permitir que você passe por situações de sofrimento para remover o pecado da sua vida. Nossa, pastor, quer dizer que Deus pode me fazer sofrer? Deus pode permitir que eu sofra? Deus pode permitir situações de sofrimento na minha vida? Pode. Nossa, mas comigo, Ele é maravilhoso. Sabe por quê? Porque Ele permite você sofrer aqui, para arrancar de você todo o pecado, para que você não sofra na eternidade. Ele permite você sofrer aqui, onde tudo passa, onde tudo é passageiro, onde tudo começa e acaba, mas lá na eternidade você não vai sofrer. Então é melhor você sofrer aqui, passar por lutas, ser corrigido por Deus, para que o pecado saia da sua vida, para que você possa viver na eternidade com Ele para sempre, sem sofrimento. Porque, irmãos, o fato é que nós queremos um Deus que só diz sim para a gente, e Deus não vai dizer sim sempre. Às vezes Ele vai dizer não, porque muitas vezes nós não sabemos o que é melhor para nós. Muitas vezes as nossas escolhas não são as melhores escolhas para a nossa vida, e é nesse momento que Deus vai dizer: olha, você escolheu isso, e eu vou ter que permitir que você sofra com a sua escolha, para que você entenda que você precisa voltar novamente para o caminho. Você saiu do caminho, e essa dor, esse sofrimento
vai servir para que você se desvie e novamente se coloque na direção certa. Se você olhar lá em 2 Crônicas 32:10, você vai encontrar lá que o Senhor falou com Manassés. Diz assim, 2 Crônicas 32:10: e o Senhor falou a Manassés e a seu povo, mas não lhe deram ouvidos. Por isso o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército da Síria, os quais prenderam Manassés e colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. O que a palavra de Deus diz, irmãos? Que Deus falou com Manassés sobre os seus pecados, mas Manassés não deu ouvidos. E o que Deus fez? Permitiu que os comandantes da Síria entrassem na vida de Manassés, capturassem Manassés, levassem Manassés, irmãos, acorrentado com um gancho no nariz. Olha que humilhação, preso para a Babilônia. Só que lá na Babilônia, Manassés se arrepende do seu pecado, clama ao Senhor, diz a palavra do Senhor, que o Senhor tira Manassés de lá, devolve Manassés ao seu reino e tudo aquilo que ele havia perdido. Em outras palavras, sofrer fez bem para Manassés. Às vezes nós não queremos sofrer, mas se você estiver errado, sofrer vai te fazer bem, porque Deus vai tirar do teu coração o engano, Deus vai tirar do teu coração o erro, e você vai começar a caminhar na direção que vai te abençoar, que vai levar você à bênção, que vai encaminhar os seus passos aonde Deus quer que você chegue. Irmãos, ficar acomodado muitas vezes nos leva à situação de termos uma visão distorcida de Deus, de que Deus não está nem aí para o meu pecado, de que eu posso pecar porque está todo mundo pecando, tem pastor pecando. Afinal de contas, até a flor de lis pecou, matou o marido. Fulano de tal está envolvido em esquemas de corrupção financeira. Ou seja, eu encontro muitas justificativas para mim também pecar. Só que eu quero dizer para você, o referencial da sua vida não é quem está caindo, o referencial da sua vida é quem continua de pé. Porque se você começar a olhar demais para quem está caindo, amanhã quem vai cair é você. Se você começar a olhar demais para quem está deixando de fazer a vontade de Deus, amanhã quem vai deixar de fazer a vontade de Deus é você. Hoje é um tempo onde nós temos que olhar para quem está ficando em pé, e acima de tudo olharmos para Jesus, porque Ele nunca vai cair. Irmãos, ficar acomodado espiritualmente, a escolha de ficar acomodado espiritualmente pode nos levar, irmãos, à perda da firmeza espiritual e a um coração volúvel, um coração que se deixa envolver pela vontade pecaminosa da multidão. Foi isso que aconteceu com Arão. Arão ficou lá acomodado com o povo. Daqui a pouco ele estava fazendo tudo que o povo queria. O povo estava errado, o povo estava distante de Deus, e Arão também. Ele começou a fazer tudo que o povo estava fazendo, ele começou a fazer tudo aquilo que o povo queria que ele fizesse de errado. Eu quero perguntar para você, querido, diga-me com quem andas, que eu te direi quem tu és. Não está na Bíblia isso, mas é um ditado popular que tem uma sabedoria popular muito grande. Se você anda com pessoas que não querem nada com Deus, daqui a pouco você será influenciado também pelo pensamento dessas pessoas. Arão era aquele tipo de pessoa que ele tinha intimidade com Deus quando ele estava andando com alguém que tinha intimidade com Deus. Então, quando Arão estava com Moisés, ele tinha intimidade com Deus, porque ele estava do lado de alguém que tinha intimidade com Deus. Mas quando ele ficou sozinho, ele ficou sem Moisés, a intimidade dele foi embora. Ele começou a fazer a vontade daqueles que estavam mais perto dele. Quem é você quando você está sozinho? Quem é você quando você não tem uma pessoa mais espiritual que você do seu lado? Quem é você quando você deixa de ter uma pessoa que sempre está falando de Deus ao seu coração,
que sempre está procurando te levar para mais perto de Deus? Quem é você quando essa pessoa não está do teu lado? E você está sozinha ou sozinho e tem que tomar decisões na vida. Tem que fazer escolhas que vão honrar a Deus ou que vão envergonhar a Deus. Quem é você quando você está nessa situação? Queridos, ficar acomodado ao pé do monte, como Arão, fez dele uma pessoa influenciável. Uma pessoa influenciável pelos que estão envolvidos com os ideais do mundo, com os prazeres do mundo, com as ideologias do mundo, com as filosofias do mundo. E a Bíblia diz que você não foi chamado para ser influenciado, você foi chamado para ser influência. Por isso que a Bíblia diz: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O sal, ele não é influenciado, ele influencia, ele faz a diferença. A luz, aonde ela está, ela revela tudo aquilo que está nas trevas. Aonde a luz chega, as trevas saem. Aonde a luz chega, irmãos, aquele que está em trevas fica incomodado, porque a luz revela o que está nas trevas, o que está escondido nas trevas. Quando você está andando na luz, a sua vida incomoda quem está nas trevas. Sim ou não, irmãos? Se você está num ambiente onde todo mundo está mentindo e você se recusa a mentir, as pessoas ficam ou não ficam incomodadas com você? Se você está num ambiente onde todo mundo faz esquema financeiro para ganhar um dinheirinho ilícito, mas você não faz, as pessoas ficam ou não ficam incomodadas com você? Quando você está num ambiente onde todo mundo fala mal dos outros pelas costas, mas você não fala, as pessoas ficam ou não ficam incomodadas com a sua presença? Fica, irmãos. Quando você está num ambiente onde todos estão fazendo o que é errado, e você está dizendo: não, eu vou fazer o que é certo, as pessoas ficam ou não ficam incomodadas com você? Ficam, sabe por quê? Porque a sua atitude certa mostra que elas estão erradas, e ninguém quer se sentir errado. Por isso eles trabalham para trazer você para o erro também, porque quem está errado não quer que aquele que está fazendo o certo continue fazendo o certo. Por isso que você vive numa luta muito grande todos os dias, porque às vezes dentro da sua família tem muita gente que faz coisa errada, e aí você tem que ter força para dizer: olha, eu não vou fazer. Só que a sua família é gente de dentro da sua casa, e aí, como é que fica? Por isso que Jesus diz: aquele que não deixar pai, mãe, irmão, por amor de mim, não é digno de mim. Porque é nesses momentos que essa palavra se cumpre. Porque existem momentos em que você tem que colocar a vontade de Deus acima de agradar parente, de agradar mãe, de agradar filho, de agradar quem quer que seja. Irmãos, uma vida conformada espiritualmente, ela se deixa influenciar, ela se deixa levar por tudo aquilo de errado que as pessoas estão fazendo. Então as pessoas queriam um bezerro de ouro. Arão tinha que ter dito: não vamos fazer, nós vamos esperar Moisés descer, vamos ficar firme. Só que o que ele fez? Ele pegou e fez o bezerro de ouro. E Arão tem que levantar a mão para o céu, que ele não foi morto. Ele errou com todo mundo, mas a vida dele foi poupada. Interessante essas coisas, né? Um monte de gente morreu, Arão ficou vivo, ganhou uma chance de ir adiante. Mas muita gente, muito crente hoje, está se tornando Maria, vai com as outras. O que é Maria vai com as outras, irmãos? É aquela pessoa que vai aonde está todo mundo indo. Está todo mundo indo para cá, vou para cá também. Está todo mundo mentindo, vou mentir também. Está todo mundo roubando, vou roubar também. Irmãos, nós temos que entender que nós estamos indo para o céu. Entenda, queridos, o mundo está caótico. Quantos viram queimadas aí, acontecendo aí? Estados Unidos, levanta a mão aí. Aqui mesmo no Mato Grosso do Sul,
seca. Irmãos, foi feita uma reportagem, e nessa reportagem foi constatado que há mais de 50 anos não havia um calor como está acontecendo hoje no Mato Grosso do Sul. A seca, irmãos, no Rio Paraguai, que geralmente tem um nível de profundidade de 3 metros de altura, está em determinados lugares com 40 centímetros. Você sabe o que é isso, irmãos? As pessoas falam: olha, o aquecimento global, está tudo diferente, está tudo mudado. Irmãos, tudo isso são sinais de que tudo está se cumprindo. O Mestre Jesus está voltando. E eu, irmãos, tenho que me preocupar com a minha vida espiritual, porque, irmãos, estamos vivendo um ambiente de tanta corrupção, de tanta maldade, de tanto esfriamento espiritual, onde as pessoas estão perdendo a firmeza espiritual, onde as pessoas estão se entregando, irmãos, à vontade da carne. Eu tenho que me entregar para Jesus, eu tenho que me entregar para Deus, todos os dias. Um outro sinal de que você está conformado, a sua vida está conformada aos pés do monte, é que se você está conformado, você é insensível para se arrepender dos seus pecados. Você peca, você erra, não sente nada, sem tristeza, não sente dor nenhuma. Pequei contra Deus. E daí, irmãos, o povo pecou, o povo fez um bezerro de ouro, mas ninguém sentiu tristeza nenhuma. Nós estamos vivendo um tempo de corações duros, corações insensíveis, pessoas que erram hoje, erram amanhã, o mesmo erro, continua errando, não sente dor, não sente tristeza diante do pecado, não se arrepende. Irmãos, a palavra de Deus nos diz que aquele que confessa o pecado e deixa alcançará a misericórdia, mas aquele que encobre o seu pecado nunca prosperará. Isso é lá em Provérbios, irmãos, Provérbios 28:13. Aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas aquele que confessa o pecado e deixa alcançará misericórdia. Com o pecado a gente não brinca, irmãos, porque o pecado ele pode nos matar, ele pode matar o nosso relacionamento com Deus. Em último lugar, irmãos, uma vida conformada com o pecado, uma vida conformada espiritualmente, é uma vida dominada pelos desejos da carne. E a palavra de Deus nos diz em Romanos, abra sua Bíblia, Romanos 8:6. Eu vou ler esse texto para encerrar. Romanos 8:6. Romanos capítulo 8, versículo 6. Todos acharam? Cuidado com as obras da carne, irmãos. O que pode tirar você do céu são as obras da carne. As obras da carne têm o poder de transformar dinheiro em vilão na sua vida. As obras da carne têm o poder de transformar diversão, prazeres que você pode até ter, em ídolos na sua vida. Diz assim: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é o que, irmãos? Inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, e nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Uma vida conformada com o pecado, uma vida conformada, irmãos, espiritualmente, é uma vida dominada pelos desejos da carne. Quem manda é a carne. E a carne, irmãos, não tem prazer nas coisas de Deus. A carne não tem prazer na sua edificação. A carne não tem prazer em ouvir Bíblia.
A carne tem prazer em Netflix, a carne tem prazer em diversões, piscina, shopping, comilança, bebedeira, tudo isso traz prazer à carne. A carne tem prazer nas coisas materiais, mas ela não tem prazer em oração, não tem prazer em culto, não tem prazer em nada daquilo que te aproxima de Deus. E eu quero perguntar a você: quem tem dominado mais a sua vida? A carne ou o Espírito? Quem tem dado mais direcionamento na sua vida? A sua carne ou o seu Espírito? Irmãos, nós precisamos avaliar qual escolha nós vamos fazer: a escolha de ter intimidade com Deus, ou a escolha de viver para as coisas deste mundo e correr o risco de perdermos até mesmo a nossa salvação em Deus. Deus, Ele quer o melhor para nós, amém? Quem acredita que Deus quer o melhor para nós? E o melhor para nós, a melhor escolha de Deus para nós, sabe o que é? Ele mesmo. Deus quer que nós escolhamos Ele, porque quem escolhe Deus não precisa escolher a cura, porque nele está a cura. Quem escolhe Deus não precisa escolher libertação, porque nele já está a libertação. Quem escolhe Deus não precisa escolher paz, porque nele está a sua paz. Nesse mundo de tribulação, quem precisa de paz aí? A sua paz está em Deus. Ele é o Senhor da paz, Ele é o príncipe da paz. Por mais que você tenha dinheiro, por mais que você tenha coisas nesse mundo, mas se você não está em Deus, você não terá paz. Você não terá paz. Você colocará a sua cabeça no travesseiro à noite e muitas vezes não conseguirá dormir. Por quê? Porque o Senhor é a sua paz. Deus quer que nós tenhamos paz, nós quer que nós tenhamos descanso, mas para isso nós temos que escolher a Ele todos os dias da nossa vida. Então nessa noite eu quero que você fique em pé, para nós estarmos orando.